Bom, né, pessoal? Eu sou o Cosme, né? Estou aqui em Caxias do Maranhão. Hoje é 17 de outubro de 2021, de domingo, né? Aproximadamente às 15 horas e 21 minutos. Tá, pessoal? Então a gente vai falar hoje da palavra de Deus. A gente vai abrir a palavra de Deus. E antes de abrir a palavra de Deus, a gente tem que orar, porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, como é dito lá em João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E por ser a verdade, irmão, a gente vai ter que orar para abrir e ler alguns versículos da palavra de Deus, tá bom? A gente vai estar orando e a gente vai estar falando aqui sobre Deus, tá? Algumas coisas importantes sobre o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor abençoe aqui a cada um de nós, Senhor. Nos dê sabedoria para entender a tua santa palavra, os versículos bíblicos. Nos perdoe, nos capacite para estudar a tua santa palavra e se manter firme na verdade constantemente, em nome de Jesus, que reina para sempre. Amém. Bom, irmãos, agora a gente está preparado para falar da palavra de Deus. A gente está preparado para falar da palavra de Deus. E a gente vai abrir aqui a palavra de Deus e vamos falar algumas coisas sobre Deus, tá? 3 versículos sobre Deus, né? Em que Deus é amor, tá? Está escrito lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, que diz assim, vamos abrir aqui, lá em 1 João, né? Abrir o livro aqui de 1 João. Estou abrindo aqui o livro de 1 João, cadê? Pedro, tá aqui. 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim, eu sou o Cosme, tá? Do canal Reavivamento Caxias MA. Então diz assim, 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz isso aqui, ó. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, pessoal, se você não ama alguém, pode ter certeza que você não conhece a Deus. A palavra de Deus está dizendo exatamente isso. Pois aquele que ama, aquele que busca constantemente ao Senhor, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, ele conhece o amor. Porque conhecendo a Deus, você tem amor. Você passa a amar as pessoas, você passa a olhar as pessoas com um olhar diferente. Você olha para um drogado, para um assassino, para as pessoas que estão na prisão, para as pessoas que estão vivendo de forma irregular. Quando eu falo irregular, é que não estão servindo a Deus. E você passa a olhar e ver, né, com um olhar de amor. Por quê? Porque todos nós pecamos, tá, pessoal? Todos nós pecamos. E o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele tem demonstrado amor por mim, por você, porque nós somos pecadores, tá? E é o mesmo amor que nós sentimos quando conhecemos a Deus, nós passamos a demonstrar para as pessoas que estão, de certa forma, afastadas de Cristo, que não estão conhecendo a Jesus. Por isso, todo aquele que conhece a Deus, ele ama. Ele vai amar até aquela pessoa que está ali perseguindo. A pessoa passa a orar para aquela pessoa para que aquela pessoa se converta a tempo, tá? E tenha a salvação e a vida eterna garantida por Cristo Jesus. E a gente vê que o amor de Deus é tão importante que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Tá vendo como é sério? Tá vendo como é importante conhecer a Deus? Tá vendo como a palavra de Deus é a verdade, como diz em João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra, tá aqui, ó. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E ela tem uma carta de amor para cada um de nós. Tá bom, pessoal? É uma carta de amor para cada um de nós. Então, é difícil demonstrar amor para o inimigo? É. Para as pessoas que perseguem a gente? É. Mas quando conhecemos a Deus, a mágoa, o rancor, a tristeza e tudo que é de ruim, ele sai da gente. A gente passa a não ter mais isso, mas simplesmente observar que aquela pessoa está passando por aquele momento, aquela tribulação, se afastou de Deus, é uma briga constantemente, não contra a pessoa, mas contra os principados e potestades, que são os espíritos malignos que estão afastando a pessoa. O espírito maligno é que faz a pessoa bater na mãe, é que faz matar alguém, é que faz fumar, entrar na droga, na cachaça, na bebedeira. Esse espírito é que faz a pessoa se afastar de Deus, tá? E é necessário que você se volte a Deus a tempo. Porque lá em Salmo 7 diz, a partir do versículo 10, diz que Deus é o justo juiz. Porém, ele está com a flecha, com a espada afiada, com a flecha apontada, inflamada de quê? De fogo. Está inflamada de fogo, a ponto de soltar para matar todo aquele que não se converter a Deus, que não se voltar a Deus. Você quer estar com Deus? Pois volte a tempo, volte agora, este é o momento, é agora, tá? Então, a gente falou
que Deus é amor. Todo aquele que não ama, ele não conhece a Deus. Porém, temos outro atributo de Deus. Só ele merece adoração. Está em Lucas, capítulo 4, versículo 8. Somente Deus merece adoração. Vamos abrir aqui o livro de Lucas. Vamos abrir a palavra de Deus, que é a verdade. Tá? Lucas, capítulo 4, versículo 8, diz exatamente dessa forma aqui, ó. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, né? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Tá vendo? Somente a Deus que a gente pode fazer culto. Somente a Deus que a gente deve adorar. Somente ao único Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em quem a gente nos comprava. Tá, pessoal? Então não adore imagem, não adore Neymar, não adore Netflix, não adore futebol, não adore as coisas desse mundo. Assistir futebol é pecado? Você pode me fazer essa pergunta. Assistir futebol não é pecado. O problema é quando você passa a ter ídolo dentro do futebol, passa a viver do futebol, passa a adorar as coisas desse mundo em vez de adorar o Deus todo Criador do céu e da terra. Então tudo aquilo que não edifica a Deus é contra Deus. Tudo aquilo que você faz como imagem para estar adorando ídolos, como eu disse que tem um Neymar que é ídolo de muita gente, misericórdia, tá? Ele é simplesmente uma pessoa que Deus o criou, né, e trouxe a esse mundo, mas não para ser adorado, tá? Mas para que aquele Neymar, ele se volte a Deus e louve e adore ao todo Criador. Então não adore Neymar, não adore novela, não adore a nada desse mundo, mas ao único Criador do céu e da terra, que a gente tem que dar culto, que fazer culto. Quer fazer um culto? Faça o culto em adoração a Jesus Cristo, que foi ele que morreu na cruz por mim e por você, por cada um de nós. O Deus Todo-Poderoso enviou seu Filho, Jesus Cristo, tá? Então adore a Deus. Jesus Cristo é Deus. Deus é Deus e Espírito Santo é Deus, tá? E todos três são verdades. A gente vai ler mais um outro versículo aqui da palavra de Deus, que só Deus pode perdoar pecado, tá? Em Marcos, capítulo 2, versículo 7. Marcos, capítulo 2, versículo 7 diz exatamente assim, ó. Vamos abrir aqui o livro de Marcos. Estou chegando aqui, sim. Capítulo 2, versículo 7 diz isso. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado, senão um, que é Deus? Somente Deus, tá, pessoal? Somente Deus pode perdoar pecado, né? Só Deus. E por que o Papa? Por que o Papa fica lá no trono dele assentando e dizendo que é o representante de Cristo? Mentira! O representante de Cristo é o Espírito Santo, que é a verdade. Ele nos leva por toda a verdade e mostra quando a gente é pecador, que a gente está fazendo coisa errada. Ele é que nos convence e nos leva até Deus. Eu não levo ninguém para Cristo, nem sequer uma alma, mas quem leva é o Espírito Santo, que é a verdade. Todo o mérito é de Deus. A gente faz o trabalho de pregar o Evangelho, sim, mas quem faz a transformação é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que a pessoa se converta e se volte a Cristo e a Deus. Tá, pessoal? Então jamais aceite lá aquelas penitências, dizendo que também que tem um local para purgar os pecados. Como é que a pessoa vive uma vida toda de pecado e na hora que quer purgar o pecado para ir para o céu? Não existe isso, pessoal. Não tem escrito nem na Bíblia católica, nem na Bíblia evangélica. A palavra de Deus é a verdade, que somente Deus perdoa o pecado. Somente Jesus Cristo pode perdoar. Somente o Espírito Santo nos convence do pecado. Então, adore a Deus. Invoque o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso das Escrituras, em que diz em Jeremias 10:10 que o Senhor Deus é vivo, Ele tem todo o poder, Ele é a verdade, Ele é onipotente, Ele é todo-poderoso. Então creia, invoque o nome do Senhor enquanto há tempo. Por isso oremos. Oremos agora, acabamos de falar algumas coisas sobre o Senhor. 3 versículos básicos, em que só Deus é amor, só Ele merece adoração e só Ele pode perdoar. Então oremos. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a quem entregamos, Senhor, esse estudo em Tuas mãos, que o Senhor abençoe cada ouvinte que está ouvindo agora, os familiares, a cada um de nós, e que cada um estejamos preparados para a volta do Senhor, quando o Senhor voltar nas nuvens do céu, em nome de Jesus, que reina para sempre. Amém. Glória a Deus, ao único Deus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor dos exércitos. Por isso louvamos, adoramos e invocamos o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, onipotente, onisciente, onipresente. Louvado seja Deus, para todos sempre. Amém. Glória a Deus.